Bom dia, pessoal. Então, vamos começar a segunda aula, a aula de hoje. Nós vamos trabalhar com operadores básicos e introdução ao MATLAB. Tá certo, pessoal? O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Deixa eu dar aqui um full screen, desculpa. Só um minutinho para estabilizar a imagem. Show! O que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Os operadores clássicos, os básicos que a gente chama, e um pouco da introdução do MATLAB, que a gente vai apresentar o ambiente do MATLAB para vocês, para quem não conhece ainda. Ele é bem simples, tá? O intuito aqui, a ideia não é dar uma aula de MATLAB, a gente tem que enxergar o MATLAB como uma ferramenta que nos vai dar apoio ao desenvolvimento dos nossos algoritmos genéricos. Poderia ser outro? Poderia. Inclusive, na aula de hoje, como a gente já combinou, que alguns não têm MATLAB instalado, nós vamos fazer um paralelo entre MATLAB e Octave Online. Só para mostrar para vocês que o que nos interessa é a implementação do nosso algoritmo genérico. Em cima disso, a gente pode trabalhar com qualquer ferramenta, poderia trabalhar com qualquer linguagem de programação. A gente já falou o porquê do MATLAB e o porquê a modelagem matemática, no nosso curso, ele adota o MATLAB como padrão em todas as disciplinas e a maioria do desenvolvimento das dissertações e teses de vocês. Por uma questão de curva de aprendizado, para focar em uma única ferramenta. Não que vocês todos vão desenvolver em MATLAB as suas dissertações em tese, talvez vocês vão desenvolver em outra linguagem, mas para tentar deixar um padrão de aprendizado ou facilitar para você o aprendizado de vocês, a gente foca em uma única ferramenta, no caso o MATLAB. Legal? Pois bem, quais são as operações básicas que a gente vai trabalhar? E aqui nesse slide também tem uma questão que a gente mistura um pouco, pode ser, às vezes, ser confuso para vocês, que eu misturo um pouco português estruturado, diagrama de bloco, mas é simplesmente para usar como ferramenta para explicar a parte teórica. Por exemplo, aqui, operadores de atribuição, eu estou usando a seta. Isso aqui é do português estruturado. Leia-se lá quando o pessoal usa uma IDE, uma ferramenta tipo o Visual Alg. Ele faz este tipo. No MATLAB, essa setinha de atribuição é substituída pelo igual. Mas o que tem que ficar para vocês aqui em operações básicas? Na solução da grande maioria dos problemas, é necessário que as variáveis tenham seus valores consultados ou alterados. Bom, a gente já falou sobre o que é conceito de variáveis, o que são conceitos de constantes, tá? Mais adiante a gente retorna nos próximos slides sobre isso. Mas quando eu estou trabalhando tanto com variáveis quanto com constantes, eu vou trabalhar com um conjunto de operadores. Quais são esses operadores? Ou eles são aritméticos ou eles são lógicos. Os operadores aritméticos são os clássicos, adição, multiplicação, subtração e divisão. E a questão, outro operador clássico é o de atribuição, que no caso do MATLAB, do Octave e da grande maioria das linguagens, é o famoso igual. Então, você sempre tem à esquerda o nome da variável, à direita o valor ou uma expressão atribuída a esta variável, tá certo? Então, isso aqui eu acho que é bem básico, bem clássico, mas tem que passar para vocês. Quando a gente entra no ambiente das variáveis, e no próximo slide aqui vai ficar bem aquele conceito clássico que a gente já conversou na primeira aula, que você tem que enxergar uma variável como uma área de memória. Então, a analogia que a maioria dos livros de programação, de algoritmos usa, é que você tem que enxergar o computador, vamos voltar lá para von Neumann, tá? Arquitetura. Entrada, memória, processamento, memória, saída. Sempre passa pela memória. Se passa pela memória, uma variável nada mais é do que um espaço nesta memória. Fazendo uma analogia com o mundo real, aqui eu posso enxergar como um arquivo, como efetivamente um grande arquivo em que esse arquivo tem gavetinhas, em que cada gavetinha pode ter uma pasta. Cada pasta dessa, pessoal, é uma variável, em que eu posso usar como um espaço para armazenar ou de forma permanente, enquanto dure, a gente sempre brinca, né? Que ele se chama constante, então é uma constante nada mais é do que uma variável que não troca o seu valor. Por exemplo, a constante clássica, a gente vai trabalhar hoje, o π, 3.1415, um monte de número, tá certo? Isso é uma constante. Inclusive, a maioria das linguagens de programação já tem ela como fixa, essa constante. Depois eu vou mostrar isso no MATLAB para vocês. Então, efetivamente, uma variável, uma constante, vocês têm que enxergar como uma área de memória do computador. Por isso que, às vezes, o pessoal diz para vocês, quanto mais memória teu computador tiver, melhor. Evidente,
Daí tem uma hierarquia de memória. Se tem memória RAM, todos os programas rodam na memória RAM. Não vamos entrar em arquitetura, que na verdade eles rodam lá na cache, que é outro nível de memória, tá? Mas vamos pensar no primeiro nível de memória que vocês conhecem, o mais conhecido, a memória RAM. Tem que pensar que todo programa, quando carregado, quando executado, quando dado um clique duplo, ele vai trazer para a memória. Quanto mais memória disponível, melhor. Se ele não tiver memória disponível, ele não vai rodar? Vai, mas ele vai fazer o que quem já estudou sistema operacional, ele vai fazer um swap em disco, que é uma memória de velocidade menor, que é o disco, é o HD. Então ele faz aquela troca, ele faz aquele swap, tira da memória, porque não tem mais espaço, joga para a memória de base. Então eu posso pensar que quanto mais memória disponível, melhor, mas essa memória é finita. E sempre as variáveis vão estar alocados a esse espaço de disco, a esse espaço de memória. Pois bem, retornamos aqui para o slide anterior. As variáveis, na sua grande maioria, elas possuem tipos. Na sua grande maioria das grandes, independente da linguagem de programação, existem tipos clássicos. Os 4 tipos clássicos, pessoal, elas são variáveis do tipo inteiro, real, caractere ou lógico. Vamos lá. O que é um inteiro? Qualquer número inteiro, negativo, nulo ou positivo. Tranquilo, é o mundo dos inteiros. O pessoal da matemática e das engenharias, bem tranquilo. O que é o mundo do real? O mundo real é qualquer número real, negativo, nulo ou positivo. Daí vem aquela tradução, ou melhor, aquele conceito clássico, não muito ortodoxo, né? O que é um real? O número que tem vírgula, tá? O que é um inteiro? Ele não tem vírgula. Mais ou menos isso. Não querem se complicar? Defina a tua variável como real sempre. Por quê? Porque dentro de um real cabe um inteiro. O oposto não é verdadeiro. Faz analogia. Eu coloco o Juí dentro de Porto Alegre dentro de Juí eu não coloco, dá um problema de tamanho. Então é uma questão de universos, tá? Então pensa no universos reais, para quem é da matemática, das engenharias, o universo dos inteiros, tá certo? Mas sempre vai ter inteiros e reais em qualquer linguagem de programação. Por que eu digo no mínimo isso? Porque existem outros tipos e nós não vamos abordar os outros tipos, tá? Nós vamos ficar nesses 4 tipos clássicos. Saindo do universo dos números inteiros reais, sobram outras 2 características, ou melhor, duas outras classes. Caractere, qualquer conjunto de caractere alfanumérico, uma string. Então, uma letra, um conjunto de letras, que é um conjunto de string, nomes estão dentro desse contexto de variáveis do tipo caractere. E por último, o que não é número inteiro real, o que não é texto do estilo caractere, ele é lógico, que é um tipo especial de variável que armazena apenas valores verdadeiros ou falsos. Então, se vocês pensam no mundo das variáveis, elas necessariamente existem nessas 4 grandes classes. Existem outros tipos de variáveis? Sim. Dependendo do ambiente de programação, da linguagem de programação, isso aqui pode virar em 10, 15, 20, 30 tipos distintos, principalmente na parte numérica, tá? Que a gente define tamanhos, mas a gente não vai entrar neste mérito agora, tá certo? A gente vai entrar no mérito que existem essas 4 grandes classes, e por que eu estou gastando um bom tempo nisso? Porque o MATLAB e Octave, tá, que a gente vai trabalhar, ele tem um defeito, ao meu ver, assim, para o iniciante. Ele não pede definição de variáveis. No momento, depois vocês vão ver que eu defino um A igual a 3, ele automaticamente, se esse A um inteiro, definiu como inteiro. Se esse A for um 3.14 lá, um π, ele vai definir aquela variável A como real, automaticamente para ti a partir da inicialização. O que é a inicialização de uma variável? É quando eu jogo algo para dentro dela, faço uma atribuição a ela. Então o MATLAB é maravilhoso sobre a ótica, eu não tenho que me estressar de definir essa minha variável. Mas isso pode te gerar um problema depois quando tu for para outra linguagem que é bem tipada, que a gente chama, a gente tem que definir as variáveis. Mas esse é papo para mais adiante. Então, nesse slide aqui tem que ficar claro para vocês que, independente da linguagem de programação, vocês têm essas 4 classes sempre. Relembrando, a classe dos números, ou ele é inteiro ou ele é real, dos textos, dos caracteres, ele é um caractere, ou do lógico, se é um verdadeiro ou falso. Legal? Aqui a gente... Deixa eu tomar uma aguinha. Aqui a gente já falou sobre o conceito de variáveis. Eu avancei e depois retrocedi para falar a questão das classes, que são as variáveis. Nome de variáveis, isso que me interessa, tá? E quando eu falo, eu já abri a aula de hoje falando que a gente vai para o MATLAB e a gente tem grandes problemas
no MATLAB, na definição dos nomes .m, quando a gente começa a ser inventor, né? Eu brinco, tem uma tendência escritor de romance, né? Em que gosta de variáveis com nomes grandes e com espaços e com acentos e com cedilhas e caracteres especiais. Esqueçam, tá? É horrível falar isso, mas esqueçam a língua portuguesa quando vocês definem variáveis e nome de programas. Esqueçam o acento, tá? Pensam na linguagem do inglês, então, daí vocês não vão ou têm a menor probabilidade de errar no nome das variáveis, tá? Principalmente no que se refere a espaço e acentos e caracteres especiais. Existem algumas regrinhas básicas para a formação de nomes, que eu tento colocar aqui de forma bem sucinta para vocês. Então, os nomes de variáveis podem ser atribuídos com um ou mais caracteres. Primeira regra, o primeiro caractere de uma variável não poderá, em hipótese alguma, ser um número. Isso é bem óbvio, né? Vou definir uma variável 7, número 7. Ó, já estou falando, número 7. Se tu ler 7 assim, esse 7 aqui é uma variável, pode ser o nome de uma variável? Claro que não, porque eu não sei se é a variável 7 ou é o numeral 7, se é o inteiro 7. Então, como eu vou fazer 7 igual a 8? Isso não existe. Então, eu jamais vou definir o nome de uma variável com um número, ou melhor, iniciando por um número, do tipo 7A. Isso não é uma variável válida em grande maioria, eu diria em todas as linguagens de programação, e o MATLAB não aceita. A7 é possível, porque começou com uma letra e posteriormente teve um número. A espaço 7 não é uma variável. A é uma variável e 7 é um numeral, porque você deu um espaço. Assim como o nome do funcionário, são 3 variáveis. Nome, do e funcionário, porque você deu um espaço em branco entre eles. O compilador, tá? O interpretador, no caso do MATLAB, porque existem linguagens compiladas e linguagens interpretadas. O MATLAB é interpretado. O que é interpretado? Ele vai pegar o teu ponto M lá, o teu código, e interpretar em tempo de execução. Então, quando ele faz essa interpretação e tu vai ter uma variável do tipo nome do funcionário, ele vai interpretar como 3 variáveis. Ah, mas eu quero que minha variável seja nome do funcionário. Eu tenho uma tendência a escritor. Não tem problema. Então, coloca nome, underline. Underline é aquele sublinhadinho embaixo, tá certo, pessoal? Para quem não se recorda, é aquele caracterezinho que está em cima no lado do zero no teclado, lá em cima, quando você dá a caixa baixa. Então, nome, underline, do, underline, funcionário. Essa é uma alternativa. Outra coisa que o pessoal que gosta de escrever nome de variáveis grandes é alternar maiúsculos e minúsculos. Nome com N maiúsculo, do com D maiúsculo, funcionário com F maiúsculo e tudo junto. Então, vocês conseguem ler dessa forma. E isso eu já vou falar mais adiante também. A questão de caixa alta e caixa baixa tem diferença para a grande maioria das linguagens e o MATLAB é uma delas. Por exemplo, a variável funcionário com F maiúsculo é diferente da variável funcionário com F minúsculo. São 2 variáveis diferentes, porque uma começa com caractere maiúsculo e a outra com caractere minúsculo, tá? Eu sei que fica um pouco aberto, eu só falando para vocês, mas eu vou mostrar isso para vocês depois no MATLAB, tá certo? Pois bem, vamos continuar. Isso eu já falei para vocês. O nome de uma variável não poderá conter espaço em brancos. A história do nome do funcionário. Porque ela interpreta como 3 variáveis nesse exemplo que eu acabei de dar o nome do funcionário. Certo? Beleza. Não poderá ser nome de uma variável uma palavra reservada, como, por exemplo, uma instrução do programa. Então, por exemplo, não tenham a ideia de dar start, end, writing, read. Esse tipo de nome são palavras reservadas da grande maioria das linguagens de programação. Então, se der algum erro para vocês, desconfie que é uma palavra reservada. Como eu vou saber todas as palavras reservadas de todas as linguagens? Tu não vai saber, tá? Tu vai saber que existem, com o passar do tempo, alguns comandos clássicos que se são comandos do tipo input, tá certo? Do tipo fprintf, do tipo disp, que é um display do MATLAB, eu não posso usar isso como uma variável, isso é óbvio, tá certo? Com o passar do tempo,
aqueles slides, com a experiência, com a paciência, com a vivência, vocês vão aprender, mas em hipótese alguma eu posso usar palavras reservadas, que são comandos, geralmente, nas linguagens, como uma variável interna minha, por uma questão óbvia, porque senão ele não vai saber julgar quando aquilo é um comando ou quando é uma variável. E não poderão ser utilizados outros caracteres que não sejam nomes ou números. No nomes, na verdade, aqui caracteres, né? Então, por exemplo, usar de A a Z, tranquilo, usar numéricos concatenados com letras, tranquilo, só não posso usar numérico na frente, efetivamente, de uma letra. Então, tentam não usar caracteres especiais. O que é um caractere especial? É uma arroba, é um e-comercial, é a nossa C cedilha, é um caractere acentuado. Isso aqui não existe, tá? O acentuado como uma variável, ele vai dar problema para vocês. Algumas linguagens, alguns ambientes, infelizmente, aceitam isso, mas a grande maioria das linguagens de programação não aceitam caracteres especiais, tá? Eu tentei colocar aqui em 2, 4, 5, e na minha conversa, alguns limitantes dessas questões das variáveis, tá certo, pessoal? Mas de uma forma bem sucinta. Aqui eu coloquei, que aliás está completamente perdido esse slide, né, porque a gente vinha falando de constantes e variáveis, atribuições e formação, o que é uma constante, né? Eu botei aqui, além das variáveis, podemos utilizar as constantes, mas aqui a gente já sabe, eu sempre brinco, né? O que é uma constante? É uma variável que não se altera o valor, tá certo? Tem que tirar esse slide daqui. Expressões matemáticas, tá? O que nós vamos fazer? Talvez, para quem não esteja acostumado à programação, vocês vão ver que tem algumas diferenças entre expressões matemáticas, tá aqui o exemplo. Isso aqui é uma expressão matemática clássica, né? O uso de parênteses, colchetes e chaves para uma escrita igual, equivalente computacionalmente. Aqui, inclusive, a gente usou do português estruturado a questão da atribuição. Tá? No MATLAB, eu já vou dizer direto para vocês, desculpa a confusão, mas isso aqui é um português estruturado. No MATLAB, a gente vai usar o símbolo de igual aqui, que vai fazer uma atribuição, ou seja, eu pego esta equaçãozinha, esse cálculozinho aqui, o valor dele eu atribuo à variável x, tá? Mas o que tem que ficar aqui para vocês? A questão da multiplicação, que você muda de um ponto aqui para um asterisco, tá? Isso é bem básico. Da divisão, 2 pontos, clássico, para uma barra. Depois, a questão da adição e subtração, ela se mantém. Outra questão que vai mudar bastante, vocês não vão usar numa estrutura, numa forma computacional, toda a questão de parênteses, colchetes e chaves. É usado simplesmente a questão de parênteses. E qual é a precedência? Na matemática, vocês sabem que ele vem de dentro para fora, ou melhor, do parênteses, colchetes, depois chaves. Na computacional, de dentro para fora. Então, qual é a precedência? Primeiro ele vai fazer esta operação, depois a segunda operação entre esses dois aqui, e depois a terceira. É esta a precedência que eu quero que seja feita. Se eu omitir isso, ele pode ocasionar alguns erros da questão da semântica de vocês, tá certo? Então, prestem atenção na questão da precedência. Outra dica, sempre que tu abre efetivamente um parênteses, tu tem que fechar um parênteses. Aqui no caso desta equaçãozinha simples, eu abri 1, 2, 3. Eu devo ter fechado 3. 1, 2, 3. Precedência, este com o primeiro que ele encontrar, o segundo com o segundo que ele encontrar, o terceiro com o terceiro ou ainda o primeiro aqui da equação. Tá certo? Isso aqui também é bastante passível de erro, quando a gente não faz essa precedência correta, tá? Ou também num erro de compilação, de execução, onde vocês abriram um parênteses e não fecharam esse parênteses. É a primeira coisa que lhe dá erro, tá certo? Questão de fórmulas, tá? Da matemática, olha aqui, que coisa horrível. Não pode ser feito isso aqui, no slide, que feio, né? Daí agora, a minha desculpa é que eu botei aqui de propósito esse erro para vocês verificarem que vocês não podem usar uma variável acentuada, tá? Então, a questão aqui, área igual a π raio ao quadrado. Como eu faria isso computacionalmente? Eu iria jogar, primeiro, arrumar essa variável aqui que não pode ter acento. Acento é um caractere especial, então eu já coloquei área. Área tem uma atribuição à área, ou seja, um igual, em que pega o π, eu joguei para 3.14159, vezes a variável raio, vezes raio, que é raio ao quadrado.
No MATLAB, por exemplo, o raio ao quadrado aqui pode ser representado pelo assim, circunflexo 2. Isso quer dizer que eu estou elevando esta variável ao quadrado. A questão da multiplicação, π, atribuição à área, tá? Isso aqui é um pouquinho da explicação do como eu converto expressões matemáticas para expressões computacionais, tá? Acho que é bem tranquila essa questão. O que nos interessa agora, pessoal? Nos interessa já jogar vocês direto para o MATLAB ou para o Octave. Nós vamos fazer as duas coisas. Vamos pegar aquele nosso famoso problema, tá? Toma uma aguinha aqui. Então, o nosso primeiro exemplo. Considere o seguinte exemplo de um problema. Deverá ser criado um programa que efetue a leitura de dois valores numéricos. Dois valores numéricos. Então, eu já estou restrito a duas classes, ou inteiro ou real. Não estou especificando aqui, ele simplesmente que diz dois valores numéricos. Faça a operação de soma entre os dois valores e apresenta o resultado obtido. Beleza. Como eu vou resolver isso? Fazendo aquele famoso algoritmo genérico. O que é o algoritmo genérico? Eu sempre digo, o algoritmo genérico, o que eu desenvolvo, na verdade o algoritmo genérico, existe uma receitinha de bolo? Não, cada um faz o seu. Eu gosto de basear o meu algoritmo genérico no modelo de von Neumann. Entrada, processamento, saída. Então, eu sempre escrevo o meu algoritmo genérico como, no mínimo, 3 passos. Por mais simples que seja o meu problema, eu segmento ele, eu divido ele em 3 partes. Entrada, minhas variáveis de entrada, as variáveis e a manipulação que eu tenho que fazer para processar alguma coisa desse meu problema, e as minhas variáveis de saída, se o meu algoritmo tiver, se o meu problema resultar em uma saída. Voltamos para esse nosso exemplo aqui. Qual é a minha entrada? Obter dois valores. No caso, dois valores numéricos. Eu botei nas variáveis A e B. Tá? Poderia ser abóbora e melancia, sem o menor problema. Eu botei A e B aqui porque eu resolvi chamar as duas variáveis de A e B. O meu algoritmo genérico já está dando até nome de variáveis aqui. Então, minha entrada de dados é a variável A e B. Segundo von Neumann lá, passaria pela memória e ia fazer o processamento. Qual é o processamento que eu tenho nesse meu problema? Faça a operação de soma entre os dois valores e apresente o resultado obtido. Qual é a operação, então? Qual é o processamento? Pegar A e B e somar. Daí eu coloquei, efetuar a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado na variável X. Mas Salzinho aqui não está falando para botar na X, claro que não, mas ele está me dizendo, ó, faça a operação de soma entre dois valores e apresente o resultado obtido. Como eu vou apresentar um resultado? Se tudo tem que estar numa variável. Se eu tenho uma entrada de variável A, uma entrada de variável B, eu faço a soma delas, eu tenho que armazenar em alguma área da memória do computador. Essa alguma área é uma terceira variável que, no meu caso, eu defini ela como variável X. Ah, poderia ser soma? Poderia, sem o menor problema. Isso é o algoritmo de vocês. E, finalmente, apresenta o resultado obtido. Bom, se eu já tenho a minha entrada, tenho o meu processamento, atribuir a uma variável, basta eu mostrar essa variável x, que vai ser a soma de A e B que forem minha entrada. Entrada, processamento, saída. Então, o terceiro, apresentar o valor da variável x após a operação de soma dos dois valores fornecidos. Pronto. Agora, nesse próximo slide aqui, pessoal, e nós vamos direto aqui para o MATLAB, eu tenho o meu algoritmo genérico, eu tenho o meu diagrama de bloco, que a gente já conversou na primeira aula, né? O início, qual o valor de A, pega o valor de A e coloca numa área, numa variável chamada A, solicita o valor de B, coloca na variável B, faz o processamento, essa primeira parte aqui é a parte 1, obter os valores. A segunda parte, que é o processamento, entrada, processamento, saída, eu trabalho com este retângulo aqui, onde x recebe a soma de A e B. E, finalmente, a terceira parte, que é apresentar o resultado. Entrada, processamento, saída. Apresenta o quê? X. Tem alguma condição? Não. Entrou duas variáveis, somei as duas, atribuí uma terceira e apresentei essa terceira variável. Aqui está o meu diagrama de bloco, aqui está meu algoritmo genérico. Aqui estão as telas, pessoal, do código em MATLAB, que eu não vou explicar aqui, elas só constam para vocês, nós vamos direto para o MATLAB, e lá no MATLAB eu vou desenvolver esse programinha para vocês. Depois, o que a gente faz? A gente vai lá no Octave e faz a mesma coisa, tá certo? Vamos lá. Só um pouquinho para dar um refresh aqui na tela de vocês, deve estar carregando. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Tudo ok, pessoal? Tranquilo?
Acho que sim, não tem nada no chat. Vou passar. Agora para o MATLAB. Pois bem. Legal. Vocês devem estar vendo aqui o meu MATLAB. Já falamos e vamos falar um pouquinho do MATLAB. O MATLAB tem várias versões. No início da aula eu já comecei a falar, à medida que o pessoal entrava, a gente entrou mais cedo e começou a trocar algumas ideias, e daí eu falava para vocês, que versão? Vocês não têm que estar estressados com versões do MATLAB. Nós vamos trabalhar com programação básica do MATLAB. Nós não vamos usar muito funções pré-definidas. Algumas, mas essas funções que nós usamos nas nossas aulas de algoritmo, aqui na nossa aula de introdução à computação, eles são funções básicas que todas as versões têm. O MATLAB nada mais é do que um ambiente interativo, uma ferramenta interativa, que tem uma linguagem de programação, para quem conhece, muito próximo do C, tá? Eu diria quase assim, 90% do C, ele se reflete na linguagem do MATLAB, mas ele também é uma calculadora, uma prancheta digital, em que vocês têm aqui, basicamente, três espaços, tá? Quais são esses três espaços? Primeiro, o Command Windows, que seria a prompt de vocês. Para quem não conhece, isso aqui é uma prompt, a gente chama em computação uma prompt ou no sistema operacional ou de uma IDE. No caso aqui, a prompt do MATLAB. O que ela te mostra? Ela te permite e te dá todo o eco dos teus programas, da execução dos teus programas, ou da execução das tuas rotinas, ou da execução das tuas funções. Então, você pode usar ela como uma prancheta. À esquerda tem o diretório que vocês estão, ou seja, qual é o folder, qual é o diretório corrente. No meu caso, eu estou... Isso aqui varia um pouquinho de MATLAB a MATLAB da versão, a localização de tal essa informação, mas sempre vai ter essa tela dos diretórios e dos arquivos. Eu estou no meu Drive, MATLAB Drive, eu uso um MATLAB na nuvem, tá? Dentro do diretório 2020, underline 1, que é o primeiro semestre de 2020 aqui, aula 02, que é a nossa segunda aula. Dentro desta aula aqui, eu poderia simplesmente clicar aqui e ele voltava um diretório. Então, verificando, eu tenho vários diretórios dentro de 2020, underline 01. Eu vou aqui na aula 02, que é de hoje, clico duplo e ele vai me abrir o que tem de arquivos dentro disso. Isso aqui nada mais é do que um gerenciador de arquivo do MATLAB, tá certo? Eu estou neste diretório corrente. Qualquer comando que eu fizer aqui, ele vai ecoar, vai procurar o arquivo aqui ou vai gravar o arquivo neste diretório. O segundo, eu já falei que é a parte de Command Windows, em que você tem uma prancheta digital, já vou explicar isso. E a terceira parte aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é o Workspace. O Workspace nada mais é do que uma área que o MATLAB vai te mostrar onde estão as tuas variáveis e constantes, tá certo? Eu posso, então, por exemplo, fazer uma operação aritmética. 2 mais 4. Vou dar um Enter, é 6. Eu nem dei o trabalho de fazer uma atribuição, ele enxerga como uma calculadora. A ANS aqui é uma abreviatura acrônimo de answers, de resposta, tá? Então, quando eu não defino uma variável, ele pega sempre essa variável ANS como a default. Colocou 2 mais 4 na variável ANS 6. Poderia fazer assim, ó, A igual a 2, B igual a 4, e fazer A mais B, funciona, vai dar os mesmos 6. Qual é a diferença da primeira operação para a segunda operação? A primeira eu fiz direto no Command Windows com os números e ele me deu resposta. A segunda eu atribuí a variáveis e fiz uma soma de duas variáveis. Vocês estão verificando que ele é meio chatinho, né? Eu dou 2 mais 4, ele me dá a resposta 6. A igual a 2, ele bota A igual a 2, B igual a 4, B igual a 4. Isso porque eu estou, para limpar a tela, desculpa, CLC. Não é clear, tá? É CLC. Limpei a tela. Quando eu dei A, B e C, esqueci de falar, à medida que eu fiz A igual a 2, ele colocou no meu workspace que a variável A tem o valor 2, a variável ANS, que é dele interna, tem 6, que é a resposta, eu já falei isso, a variável B tem o valor 4. Então, e eu posso limpar a tela, não acontece nada, só limpa a minha tela. Se eu quero limpar esse meu workspace aqui, não quero mais usar a variável A, por exemplo, com 2, eu dou um clear all. O que faz o clear all? O próprio nome diz, limpa tudo. Isso aqui vai desaparecer. Clear all, principalmente se eu der efetivamente o
o comando certo, clear all, ele simplesmente vai sumir todas as variáveis. Eu boto, por exemplo, A agora, aqui ele vai dizer, a função, a variável A não está definida. Ah, sim, pessoal, a linguagem do MATLAB é inglês, ele não tem versão ou pertezinho de linguagem para português, vocês vão ter que se acostumar, tá certo? Pois bem, aula rapidinha de MATLAB de Command Windows. Então, vocês podem dar vários comandos aqui. Eu poderia ficar a manhã inteira dando todos os comandos aqui que existem no MATLAB. No transcorrer das aulas de utilização, vocês vão aprender, tá certo? O importante é limpar a tela, fazer uma atribuição. Ah, fazer atribuição. Se eu dou A igual a 6, ele vai ecoar na tela. Se eu dou B igual a 6 e boto um ponto e vírgula, o que ele vai fazer? Ele vai, aqui ele atribui A igual a 6, ele vai colocar B igual a 6, mas não vai ecoar desta forma aqui na tela, porque eu coloquei esse ponto e vírgula. Olha o que acontece. Ele não apareceu nada, ele dá a sensação, ele não fez nada. Fez sim, ele atribuiu 6 ao B, como eu sei, tá aqui, ó, B igual a 6. Tenho dúvidas? É só eu colocar aqui B, ele vai me retornar a variável B, certo? Bom, este aqui é o primeiro ambiente que vocês podem usar, que a gente chama de a prompt ou comando Windows, tá? Nós não vamos usar muito ele nesse momento. Eu vou usar a parte de definição de arquivos .m. O que é um arquivo .m, pessoal? Todos os comandos que eu posso dar aqui, eu posso organizar em um arquivo em que o MATLAB, quando eu vou executar esse arquivo, ele vai executar linha a linha e vai ecoar a saída no Command Windows. É exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Como eu crio um .m? Eu crio um .m através de duas formas, tá? Ou eu edito aqui, eu dou o comando edit teste.m, e ele automaticamente vai criar um arquivo chamado teste no meu diretório corrente e abrir aqui um editor de texto em que vai possibilitar que eu edite este arquivo. Então, verificam, esta é uma forma. Eu poderia vir aqui e dar um new. New o quê? New script. É a mesma coisa. Depois a gente vai fazer isso, tá? Só para mim usar o meu comando aqui. Vou dar o edit teste.m. Ah, mas eu não tenho essa flechinha aqui desta forma, nesse formato. Depende da tua versão do teu MATLAB. Mas tu tem alguma coisa como um novo arquivo, new file, o new script, tá? Script aqui é o .m, certo? Poderia ser uma função, exemplo, classe. Não vamos, o live script. Não vamos entrar no mérito das outras questões. Nos interessa aqui uma programação básica de MATLAB. Então, eu vou editar como edit teste.m. O que ele vai fazer? Dou um enter. Ele abriu o editor para mim, vocês observaram que ele criou já o teste.m aqui, e eu poderia simplesmente aqui fazer um CLC, um clear all. O que faz o CLC? Limpa a tela. Então eu posso botar um comentário aqui. Como se coloca comentário? O que é comentário? É algo que não vai ser interpretado pelo MATLAB. Limpa a tela. Então, o que acontece? O MATLAB vai interpretar só o CLC, que é limpa a tela. Quando ele encontra um %, ele interpreta que o que vem depois é comentário, ele vai ignorar. Comentário, como diz o próprio nome, é um comentário. Mesma coisa aqui. Qual é o comentário de clear all? Limpa o workspace. Leia-se as variáveis. Tá certo? Então, eu vou fazer o quê? Vou salvar esse arquivo, tá aqui, ó, save, salvar esse arquivo. Como eu sei que ele não está salvo, outra dicasinha. Vocês viram que no final do nome ele tem um asterisco? Aqui, ó, esse asteriscozinho, não sei se vocês estão visualizando, ou este asteriscozinho, aqui está todo o patch onde eu estou gravando. No meu caso, user, source, work, isso aqui são tudo diretórios da minha máquina. MATLAB Drive 2020, underline 1, aula 02, teste.m asterisco, porque eu não gravei. Ou ele está aqui, ó, teste.m não gravado. Aonde ele está? Está aqui o patchzinho dele em cima. Eu vou dar um salvar. Salvei. Pronto, sumiu o asterisco, ele está salvo. Para mim executar este arquivo, eu vou dar um run nele. Dou um run, o que ele vai fazer? O que ele fez aqui, pessoal? Limpou a tela. Nada mais do que limpou a tela. E ele limpou aqui meu workspace. Quer ver? A igual a 5,
B igual a 8, eu criei duas variáveis, A e B. Vou rodar meu programa agora. Tá vendo que a tela tá cheia de coisas aqui? Vou rodar meu programa. O que ele vai fazer? Limpar esta tela e vai limpar o ambiente do workspace. Vou rodar meu programa de novo. Como eu rodo? Abro ele, executo em Run. Pum, limpou a tela e limpou o workspace. Bom, só para mostrar para vocês como a gente cria. Agora, eu quero fechar isso, voltar para prompt, tem um xizinho aqui. Fecho, ele volta para a minha prompt. Pois bem, agora vamos voltar ao que nos interessa, que é o nosso primeiro exemplo. Deixa eu tomar uma aguinha. Nosso primeiro exemplo está aqui. Ó. Deixa eu carregar ele. Eu já mostrei como eu dito e como eu crio um arquivo. Quando eu dou um edit em um arquivo que não existe, agora eu vou dar um arquivo edittest.m, esse arquivo existe, o que ele vai fazer? A primeira vez, quando ele não existe, ele cria um novo. Se eu dou um edittest.m, o que ele vai fazer? Obviamente, é abrir o que já existe. Só tem essa forma, tem que ser sempre com edit? Não. Se eu quero abrir efetivamente o arquivo edit aqui, eu posso chegar aqui e clicar duplo nele. Clico duplo, o que ele vai fazer? Abriu para mim o editor. Quero fechar a janela? Fecho aqui. Certo? Refazendo. Clico duplo. Só cuido para não fechar esta janela, que essa janela aqui é do editor completo. Estou fechando isso, ele volta para minha prompt. Tá legal? Pois bem, vamos ao nosso primeiro exemplo que nos interessa. Eu vou apagar o código. Aqui já estava pronto o código, tá? Só o que me interessa é meu algoritmo genérico que eu quero usar aqui com vocês. Então, olha aqui o que eu fiz. Eu criei um arquivo chamado primeiro_exemplo.m. Já está com M asterisco, porque eu acabei de deletar aqui uma parte do código, aliás, todo o código, e deixei só o comentário. O que é o meu comentário? O meu algoritmo genérico, para mim, não está indo para lá e para cá nos meus slides, tá? Esse algoritmo genérico é o meu algoritmo de resolução daquele nosso problema. Qual era o problema? O problema era obter dois valores numéricos, somar esses dois valores e apresentar o resultado na tela. Como eu fiz o meu algoritmo genérico? Obter dois valores, no caso, as variáveis A e B. Show! Agora eu vou começar a desenvolver esse meu primeiro programa. Eu tenho, isso é um vício meu, é uma mania, tá? Eu tenho duas manias. Eu sempre limpo a tela, pessoal, e limpo o meu ambiente quando eu começo a programação. Por que limpar o meu ambiente? Porque eu posso pegar lixo de outros programas. Esse workspace aqui, à medida que eu rodo os programas e começo a fazer A, e começo a fazer B, e começo a variáveis N, X, Y, Z, ele vai armazenar. E pode acontecer de eu não inicializar uma variável e ela pegar um valor já existente, o que não é legal. Então, eu tenho a mania, sempre no início do programa, dar um CLC. Vocês podem botar ponto e vírgula ou não. Lembrando, o que faz o ponto e vírgula? Ele não ecoa na tela, mas executa o comando. Então, vai limpar da mesma forma. Eu colocar um CLC com ponto e vírgula, sem ponto e vírgula, não vai fazer diferença nenhuma. Limpei a tela e dou o famoso clear all. O que faz o clear all? Limpa todo o meu workspace. Então, é uma mania que eu tenho, e eu acho que é uma boa técnica de programação, limpar a tela e limpar todas as variáveis. Daí eu fico com um ambiente limpo para começar a programar. Legal. Tá? Querem comentar? Não tem problema, coloca lá, percento, né? Limpa a tela. Percento, tem que comentar um comentário? Não, o comentário é opcional. O que é legal é que você começa a você mesmo, entre aspas, decorar comando. Tá? Isso é outra coisa que eu sempre falo, não tem que decorar comando, vocês vão ver que isso vai ser natural, vai ser aquela história, saltou da cama, começou a respirar. Vocês vão começar a criar boas técnicas de programação, limpar a tela, limpar o ambiente e introduzir ou inicializar as variáveis. Mas depois a gente vai falar sobre inicialização de variáveis. Clear all, limpa o workspace. E agora eu vou começar o meu programa. O que eu vou fazer? Obter os dois valores, os casos variáveis A e B. Bom, daí então um pode me dizer, se o meu A igual a 3, igual a 4, eu poderia fazer isso? Claro que sim. Mas daí tu deixou uma constante aqui. Tu fez uma atribuição interna no programa A igual a 4. Tu nunca vai poder mudar isso? Claro que eu vou, Celso. Eu venho aqui e boto A igual a 8. Tá, mas se tu quer deixar isso de forma genérica, para que o usuário do teu programa, ele consiga alterar esse valor. Então eu tenho que fazer algum comando em que o meu valor de A vai ser solicitado ao usuário.
Isso é uma entrada de dados. Olha como é fácil. Então, meu A vai ser igual a um input, que é o comando no MATLAB que pede algo de entrada. O input tem uma estrutura assim, ó. Você escreve alguma coisa e essa alguma coisa, entre aspas, vai aparecer na tela. Então, eu vou colocar entre com o valor de A. 2 pontos, espaço, fecha aspas. Mudou de cor, show. O que está entre aspas vai ecoar na tela. Fecha, ponto e vírgula. Precisa ponto e vírgula, senão ele vai ecoar na tela, tá? De novo, isso eu já expliquei. O que ele está fazendo com esse comando input? Vai jogar o valor de A, desculpa, o valor que vocês digitarem na variável A. Vamos ver se isso é verdade? Beleza. Salvar, rodar. Entre com o valor de A e ficou com a promptzinha aqui, ó. Valor de A, estão vendo meu workspace limpo aqui, porque ele entrou com o CLC e Clear All. Vou colocar o valor de A 3. O que vai acontecer? A igual a 3. Voltou a prompt. O que mais ele fez? Não fez mais nada, porque eu tenho 3 instruções. Ele limpou a tela, limpou o meu ambiente e atribuiu o que eu digitei a A. Exatamente isso. Foi exatamente isso que eu fiz. Show! Então eu já tenho o meu valor da minha variável A. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal, agora? Eu tenho que fazer a mesma coisa, e como eu sou bem preguiçoso, Ctrl+C, Ctrl+V, a mesma coisa para minha variável B. Nada se cria, nada se transforma, né? Tudo se copia aqui. Entre com o valor A. Usei a mesma estrutura. Só relembrando, o comando input, vocês estão aprendendo aqui, ele joga o que vocês digitarem na prompt para a variável que está à esquerda do teu sinal de igual. No meu caso, variável A, variável B. Vamos ver se está funcionando? Salvar, simplesmente rodar. Entre com o valor A, o ambiente aqui ficou valor A 4, valor B 5. Valor A 4, valor B 5. Beleza? E o que ele fez? Não fez mais nada, porque só fiz 2 entradas, tanto de A quanto B. Beleza. Então, o primeiro item aqui, obter 2 valores, no caso variável A e B, do meu algoritmo genérico, está resolvido. Qual é o segunda operação do meu algoritmo genérico? Efetuar a soma das variáveis A e B, implicando seu resultado na variável X. Isso é tranquilo, né? Defino a nova variável X é igual a A mais B. Ponto e vírgula. Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos salvar e vamos verificar o que ele vai fazer agora. Variável A, 3. Variável B, 5. O que ele fez? Não fez nada. Voltou a prompt. Claro, não fez nada, porque ele só fez essa atribuição, A mais B igual a 8, onde está X igual a 8. Mas eu não pedi para ecoar na tela, só pedi para solicitar A e B. Então eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer a última parte do meu algoritmo, que é apresentar o valor das variáveis X após a operação de soma dos 2 valores. Beleza. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente usar o comando disp. Disp abre parênteses, o nome da variável que eu quero. Olha como ele é bonzinho, o MATLAB, para mim. Eu abri aqui, ele me deu já um modelo de como eu teria que dar o comando. Disp x, porque ele fez? Porque possivelmente eu vou dar a questão da variável x. X, ponto e vírgula, enter, salvar e rodar. Agora meu programa está pronto. Vamos lá. Entra com a variável A, 2, com a variável B, 4, igual a 6. Muito feinho aqui, sem nenhuma resposta, porque o comando disp, por enquanto, nós só vamos usar disp. Primeira coisa, eu não poderia colocar alguma coisa do tipo, a resposta é... Poderia, mas o disp é bem limitado, gente. Para usar isso, a gente vai usar o fprintf mais adiante, tá? Por enquanto, o disp, ele só dá o display do que está entre o parênteses. Se eu boto uma variável, ele vai ecoar a variável. Se eu coloco, por exemplo, disp, abro parênteses e coloco o valor de x é igual, fecha, ponto e vírgula, vamos ver o que ele vai fazer. Opa, faltou aqui um ponto e vírgula, vamos ver o que ele vai fazer. Vou salvar, vou rodar. 2 mais 3, o valor de x é igual a 5. 2 mais 3, 5. Porque eu usei a outro disp. Aí eu tenho como compor
uma stringzinha com valor usando o disp, não. Tá? Por enquanto, vocês usam o disp só. Depois eu vou mostrar, tem como tu compor uma saída e variáveis ou várias variáveis através do fprintf. Mas nós não vamos fazer isso agora. Então, nesse momento aqui, pessoal, nós temos já efetivamente a resolução do nosso primeiro exemplo. Eu simplesmente equei os comandos que eu tive que dar em cima do meu algoritmo genérico. Vamos explicar uma outra questão aqui para vocês, a questão do ponto e vírgula. O ponto e vírgula é opcional no MATLAB. Quando eu não coloco, eu vou tirar, por exemplo, este ponto e vírgula aqui, e ele, no momento que executar, a soma de A mais B vai ecoar na prompt, porque eu não coloquei esse ponto e vírgula. Querem ver? Vamos ver a diferença? Valor de A, 2, valor de B, 3. O que ele fez? Ele mostrou x igual a 5, porque eu não havia posto um ponto e vírgula aqui, e depois ele continuou a execução. Deu o valor de x, e depois deu o valor de x5. Quer ver? Isso aqui não vai mais aparecer se eu colocar aqui um ponto e vírgula. Então, ele é muito útil quando tu está fazendo o debug, que a gente chama, verificando os erros do teu programa ou a execução do teu programa, tu desabilitar o ponto e vírgula. E o ponto e vírgula é opcional, ele não vai gerar erro para vocês. Agora, eu botei de novo, não vai aparecer esse x igual a 5. Querem ver? Vou salvar, vou rodar, 2, 3, o valor de x é 5, porque ele omitiu o ponto e vírgula, na verdade, omite o eco no Command Windows. Legal, pessoal? Bom, tá aí a nossa aula de 5 minutos no MATLAB. O que nós vamos fazer agora? Deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Faz tempo que eu não olho, né? Beleza, como estão comportados? Todos acordados ainda? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu fiz bem lento aqui para vocês pegarem, vocês têm esse código aqui, gente, lá nos slides, eu vou deixar ele prontinho aqui para vocês. Agora eu vou para o Octave, tá? Ah, eu não tenho MATLAB, como eu vou fazer os exercícios da aula de hoje? Nós vamos lá no Octave, vamos num sitezinho chamado, bem conhecido, né, Google, né? Fazer desde o início aqui, e vou simplesmente botar Octave Online, tá? Eu já expliquei isso para vocês. Octave Cloud e a IDE é compatível com o MATLAB, tá? Vou clicar nele. Eu acho que o meu ele já vai entrar direto na minha conta, mas eu mostrei isso na aula passada, eu acho que tem até um videozinho, né? Tô aqui, ó. Não tem, ele não entrou, que bom, ó. Quando vocês caem nessa tela aqui, vocês vêm no menu aqui, na de canto superior direito, e coloquem aqui como vocês querem entrar. Eu estou usando minha conta Google, tá? Entrei na minha conta Google, ele fez o login, vamos verificar se está aqui o login. Tá, Salze no Juí do BR, tá? Porque ele já estava no contexto do meu navegador, ele já pegou minha conta, senão ele vai pedir a primeira vez senha para vocês. Tirar essas mensagenzinhas aqui. O que acontece? O Octave, gente, é a mesma coisa que o MATLAB. Estão vendo aqui, Octave Command Prompt. É a prompt do MATLAB aqui. Então, vocês podem fazer aquelas loucuras. A igual a 3. A igual a 3, ele botou ali, ó. A igual a 3, 3. Deixa eu ver se ele trabalha com... Eu não trabalho muito com Octave. A igual a 3. Mesma coisa, ó. O ponto e vírgula ele não ecoa na tela. Verificou que no primeiro A igual a 3, sem ponto e vírgula, ele ecoou. A igual a 3, no segundo ponto e vírgula, ele não ecoou. Aqui tá. Eu quero saber o quanto tem na variável A, vou dar o A, ele vai me devolver A igual a 3. B igual a 4, ponto e vírgula. Quero saber quanto tem em B, vou digitar B, ele vai aparecer. Posso fazer A mais B. A mais B igual a 7. Mesma coisa que o MATLAB. Tá? Ele não tem, talvez tenha, mas eu desconheço, a gente tem que procurar, aqui ele só está me dando as variáveis que está no meu ambiente, não está dando os valores. Deixa eu ver se eu clico. Aí, ó, clica em cima, viu? Estou aprendendo o Octave agora. Clica em cima, ele vai me dar o valor da variável. B4. Certo? Show. Aqui, então, vocês poderiam fazer o quê? Como eu faço para criar o meu ponto M? Eu já criei aqui o meu ponto M, mas ele tem aqui o famoso mais. Criar um arquivo em branco. Estão vendo aqui, pessoal? Quando eu passo o mouse em cima do Mzinho, do mais, desculpa, create emp file. Vou criar aqui, ele vai me dar qual é o nome do meu arquivo. Eu já tenho aqui exemplo 1, tá?
Aqui eu já fiz, porque eu posso fazer, ao invés de criar, eu posso fazer o upload dos meus códigos aqui. Ele busca na máquina local. Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vamos criar aquele teste aqui. Teste.m. Ok. Ele é um pouquinho demorado, tá? Em tese, ele deveria estar abrindo aqui o meu teste.m. Aliás, está aqui, ele não abriu. Tem que clicar nele aqui. Vocês viram que eu estou aprendendo em tempo de execução, né? Quando eu criei meu tested.m, aqui foi um errozinho, ele já me deu um display hello world, tá? Simplesmente vai mostrar um olá mundo. Como eu rodo ele, aqui, ó, home. O que deu aqui no prompt? Olá mundo. Tá, eu não quero essa coisa aqui. Eu simplesmente vou usar o seguinte, clc, ponto e vírgula, deixa eu ver se vai funcionar. Hello World, ele não limpou. Tem que descobrir qual é o comando que limpa a tela no Octave. Vamos ver se é clear. Não. Só um pouquinho que eu não sei. CLC? Não, é CLC. Não sei porque ele não limpou, pessoal. CLC. CLC, mesma coisa. Vamos fazer a atribuição aqui. A igual a 3, ponto e vírgula. B igual a 5, ponto e vírgula. C igual a A mais B. Só estou mostrando aqui algumas programações. E vou dar o disp não mais olá mundo, mas disp C. O que eu estou fazendo? Em tese, limpando a tela, atribuindo 3A, atribuindo 5AB, somando A com B, disp C. Vou fazer o quê? Vou salvar esse arquivo, salvei ele, está aqui ele bonitinho, vou rodar ele. Então, a saída tem que ser 8. 8. Resolveu o meu problema. Ah, mas não é o mesmo programa. Não tem problema. Vamos fazer o mesmo programa que a gente fez. Como eu sou um cara extremamente preguiçoso, eu vou copiar aqui, Ctrl C, vou trazer para cá, Ctrl V, limpa a tela, eu botei exatamente o mesmo código que a gente havia feito antes. Vou salvar e vou rodar. Entre com o valor de A, 3, entre com o valor de B, sei lá, 4, o valor de X igual a 7. Ou seja, vocês conseguiram fazer exatamente os mesmos comandos que a gente deu lá, ele ecoou aqui no Octave, funcionou. Entenderam, pessoal? Deixa eu voltar lá para a aula. Como é que está o aprendizado aí? Estão conseguindo acompanhar? Conseguiram entender? Me dá um retorno lá pelo chat, por gentileza. Estão conseguindo acompanhar? Principalmente o Octave? Tranquilo, tudo certo? Sim. Show. Qualquer coisa, e desculpa aí o pessoal que já tem noção do que eu estou falando, mas a gente tem que fazer lento no início aqui, tá? Eu prefiro gastar algumas horinhas a mais aqui no início, explicar o ambiente. O objetivo dessa aula, gente, é vocês dominar minimamente o ambiente que vai propiciar vocês fazerem o exercício, que é o MATLAB ou o Octave. Tranquilo aqui, vocês viram, né? Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, aqui eu já trouxe, por exemplo, o meu exemplo 1. Tá? Que é exata, vou clicar duplo aqui na mesma coisa, aqui é a minha estrutura de diretórios, tá? Onde eu estou armazenando, que no caso dele aqui está na nuvem, está lá, armazenado online. O meu exemplo 1 era exatamente o mesmo código. Aliás, exatamente não, aqui ainda ele tem um if, que vocês nem sabem o que é if, esqueçam isso aqui por enquanto, tá certo? Então eu posso trazer um arquivo para cá. Como eu faço? Upload file. Então, vendo essa setinha para cima, eu simplesmente clico aqui. Você tem que ter um pouquinho de paciência, né? Ele vai abrir uma árvore de diretórios aqui para mim, e eu vou escolher aqui o exemplo, qual exercício eu quero. Eu não vou botar aqui, vou botar o segundo exemplo, que vai ser o próximo que a gente vai abordar. Clico duplo nele, ele traz o segundo exemplo para cá, o segundo exemplo está aqui, ó. Exatamente esse que a gente vai verificar agora, tá? Eu carreguei através do upload, ou eu posso criar um arquivo, certo? Vamos ver se ele funciona com edit aqui, eu nunca testei, realmente eu não uso o Octave. Edit teste 02.m, vamos ver se funciona. Acho que não. Não funciona, tá? Vocês vão ter que criar ele através dessa interface aqui. Ele não é, eu disse que ele é compatível com o MATLAB, mas não necessariamente que tenha a mesma estrutura. Compatível quer dizer que os comandos que vocês dão aqui nos .m vão funcionar aqui, certo? Beleza.
Deixa eu voltar aqui para o chat. Tranquilo, show. Vamos continuar. Aguinha. Pois bem, qual é o nosso segundo exemplo aqui? O segundo exemplo, eu nem vou botar em full screen aqui porque é bem simples, tá? A gente já vai de novo para o MATLAB. Deixa eu só aumentar um pouquinho a janela para vocês verificarem. O segundo exemplo é desenvolver a lógica, algoritmo genérico, o diagrama de blocos e o programa em MATLAB, ou Octave, agora vocês já estão sabendo programar em 2 ambientes, né? Para resolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência, apresentando a medida da área calculada. Pois bem, qual é o problema? Eu tenho que calcular a área de uma circunferência. Para mim calcular a área de uma circunferência, eu tenho que ter alguns dados de entrada, certo? Tá, mas quais são os dados de entrada? Aqui o meu programa não está me dizendo nada, ele está me dizendo assim, ó, desenvolver a lógica, o algoritmo genérico, o diagrama de blocos e o programa em MATLAB para resolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência. Ele só me pediu, calcule a área da circunferência. Daí eu, muito inteligente que sou, tenho que pensar, como eu calculo a circunferência? Está aqui a área da circunferência, que eu calculo a fórmula. Π vezes raio ao quadrado. Ah, π vezes raio ao quadrado. Então, se eu tenho que calcular, π é uma constante, 3,1415 alguma coisa. Raio é a minha variável de entrada. Então, eu entro com o R, obtenho o π, ou uso uma variável, π interna, calculo a área da circunferência a partir dessa fórmula e mostro efetivamente a área, que no meu caso é representado pela variável A. Pronto, resolvi o meu algoritmo genérico. Mas vocês viram que agora, e pode acontecer isso já é interpretação, antes era bem fácil. Entre com dois valores A e B numéricos. Aqui eu estou dizendo para calcular a área da circunferência, não disse qual é a minha entrada. Ela está implícita na resolução do meu problema, que é a partir da equação do cálculo de área de circunferência. Se ele pede π e r ao quadrado, eu tenho que entrar como entrada r. Então aqui vocês já tiveram um pouquinho de raciocínio sobre a ótica do processamento que influencia numa entrada. Se vocês resgatarem von Neumann, entrada, processamento, saída. A saída é o cálculo da área, o valor da área da circunferência. A área de circunferência tem que descobrir, ou tem que saber, ou tem que descobrir a forma. Descobrindo a forma, eu sei meus parâmetros de entrada. Sabendo meus parâmetros de entrada, eu vou solicitar no meu algoritmo genérico. Esse raciocínio que eu fiz para montar. Entrada, processamento, saída. Por isso que eu vou insistir tanto para vocês, para ficar isso colado na cabeça de vocês. Primeira coisa, quando vocês lerem um problema, vocês têm que pensar quais são as entradas. Quais são as minhas variáveis de entradas? Eu tenho todas as minhas variáveis de entrada que possibilitam eu executar o processamento, que basicamente é uma equação, nesse caso aqui, e tenho efetivamente uma variável que vai ser a saída? Beleza, vou lá para o problema agora. Então vamos lá. Vou fechar aqui, voltei para o MATLAB, fechei esse, iria limpar a tela, iria calcular, ou melhor, começar a resolução do meu segundo problema. Como eu já tenho ele, o enunciado aqui, eu vou simplesmente clicar duplo, senão vocês iam dar um edit, e vou simplesmente deletar tudo para a gente fazer tudo de novo. Só me interessa aqui o algoritmo genérico para vocês acompanhar. Vamos lá, algoritmo genérico. Obter o valor, no caso, a variável R. Isso aqui é obter, no caso, o valor de entrada, né? De entrada. No caso, a variável R, porque eu cheguei a essa conclusão, porque eu tenho R na minha fórmula, efetivamente, aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, famoso, limpar a tela, limpar todo o ambiente e fazer a entrada da minha variável R. Então, minha variável R é igual. Qual é o comando de entrada? Input, né? Abre aspas, entre com o raio da circunferência. Pronto, chega. Vocês viram que eu sou preguiçoso para digitar, né? Entre com o raio da circunferência, tá? O que ele vai fazer? Vai botar isso aqui, equal que está entre aspas, na promptzinha, ficar piscando ao lado, para o que vocês digitarem, ele colocar, atribuir ao R. Isso que o comando input faz. Beleza, já fiz a minha primeira parte. Segunda, estabelecer que o π vale 3,14. Bom, eu poderia fazer o seguinte, ó. π igual a 3,14. Isso é uma atribuição.
E poderia depois usar o 3.14 na fórmula. Ou ainda, eu não precisaria fazer isso aqui, porque, eu vou voltar aqui para prompt, pessoal. Se eu dou aqui pi, pi é uma palavra reservada do MATLAB, porque pi define uma constante no MATLAB. Eu dou pi, ele vai voltar para mim 3.1416. Agora, o MATLAB é tão bonzinho, e vocês têm que cuidar disso, que ele aceita isso aqui, ó. O pi passou a ser 8. Vai dizer, bah, mas eu posso trocar o valor de uma constante? Infelizmente pode, eu acho horrível isso, tá? Mas o MATLAB te propicia. Eu acabei de alterar o pi aqui. O bom dessa história é que depois que eu limpo tudo e volto a pedir, MATLAB, qual é o valor de pi? Ele fica em 3.14. Ele é default 3.14, tá? Esqueçam essa parte que eu alterei o valor de pi. Eu só tinha que mostrar para vocês que se um dia vocês fizerem isso, ele funciona. Tem que tomar cuidado. O MATLAB é muito aberto a configurações, tá? Voltando para cá. Então eu preciso fazer isso aqui, Salzen? Definir que pi é igual a 3.14? Não. Posso simplesmente ignorar porque o pi já é uma constante do MATLAB. Bom, então eu já resolvi o segundo problema porque o MATLAB resolveu isso para mim. Terceiro passo, efetuar o cálculo A igual, A é uma outra variável, estou botando A minúsculo, A igual o quê? O π vezes o raio vezes o raio. O que é? O raio ao quadrado. Duas formas, R vezes R, e está resolvido. Essa é uma forma de resolver. Ou eu faço A igual π vezes raio ao quadrado. Essa é a segunda forma de fazer, tá? Vamos simplesmente aqui botar em comentário a segunda. Vamos fazer da forma mais clássica. Ah, eu poderia botar 3.14 aqui? Poderia. Sem o menor problema. É a mesma coisa. Isso aqui é uma constante. E por último, apresentar o valor da variável A. Como a gente usa para apresentar? Através do disp qual A. Beleza. Vamos rodar isso? Salvar, rodar, entre com o raio da circunferência. Qual é o raio? 3. O resultado foi 28, 27, 46. Bom, tem dúvidas? Vamos ver? Vamos pegar aqui, ó, π vezes raio 3 vezes 3 é igual a 28, 27, 46. Ah, meu programa está certo. Por quê? Gente, te lembra que isso aqui é uma calculadora, uma prancheta digital? Eu coloquei, ou ainda, se tem dúvida, 3.14 vezes R, vezes 3, né? Vezes 3, vezes 3, 28 e 26. Ah, mas como é que deu? Bom, deu aqui uma questão de arredondamento, tá certo? De 27 para 26, alguma coisa, porque eu não peguei o pi completo. Então, ou seja, o meu programa funcionou. Ah, vamos ver se aquela história do Salz de botar o pi vezes raio ao quadrado funciona. Vou comentar esta parte do código e vou desabilitar esse comentário, ele vai funcionar. Salvar, era 28, 27, né, com 3. 28, 27, mesma coisa, funcionou. Agora vamos começar a complicar a coisa para vocês, já que estão entendendo tudo. Aqui eu vou colocar a variável A. Nesse momento eu ia perguntar para a turma, turma, vai funcionar aqui? Daí vocês iam dizer, não, não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque eu defini a variável A minúscula e estou dando display na variável A maiúscula. São duas variáveis distintas. Vou salvar e vou executar para vocês verem aqui um erro. Valor 3. Opa, indefinida a função a variável A. E ele é tão bonzinho que dá o erro, está no segundo exemplo ponto M, na linha 12, no disp A. Ele me deu certinho aqui, se eu clico aqui, ele vai lá para a linha bonitinha. Como o MATLAB é querido com a gente, né, cara? Ele deu certinho qual é a linha que tem o problema. Ele disse que a variável A não foi definida. Eu volto aqui, coloco a variável A, dou um salvar, vou executar, tudo lindo, maravilhoso, funcionou. Beleza. Nesse momento, a gente já sabe os dois problemas. Ah, Salzinho e o Octave. Vamos lá. Vou simplesmente copiar aqui, porque eu sou preguiçoso, já descobriram isso, né? Copiei, Ctrl C, vou lá no Octave, vou simplesmente criar um novo programa aqui, ó, create, vou dar aqui exemplo, underline 2.m, vou ver se eu escrevi certo, exemplo, escrevi certo, ok, ele demora um pouquinho, tá, pessoal?
Um pouquinho bastante, tá demorando, né? Ué. Eu já tinha criado o segundo exemplo, desculpa, foi mal. Já tinha, por isso que tá. Segundo exemplo. Não, tá aqui, ó. Não tinha criado nada. Bobagem. Tá aqui o exemplo 2. Ele não carrega direto, pessoal. Ele, quando dá o create, ele fica aqui, ó. Vocês têm que clicar em cima, tá? Vamos de novo? Vou criar, a partir do zero, porque eu me atrapalhei aqui na explicação para vocês, e vou dar EZ só, underline 2, para ser nosso exemplo 2.m. Quando eu dou OK aqui, ele não abre para mim direto, ele colocou aqui, ó, nos arquivos, EZ underline 2. Tu clica, ele abriu aqui. Aqui, efetivamente, eu vou tirar esse display e vou dar um Ctrl V, que é o nosso código que eu coloquei lá do MATLAB. Vamos ver se ele aceita isso aqui, eu estou até na dúvida, tá? Limpa a tela, limpa as variáveis, pega a variável R, calcula a variável A partir de π vezes R ao quadrado. Vamos ver se ele tem π e se ele tem o coisa. Vamos descobrir se ele tem π aqui. Π tem, ó, 3.1416. O que eu fiz para saber? Eu vim aqui na prompt e botei. Acho que ele vai rodar. Vamos rodar aqui. Room. Hello. Não sei porquê, eu acho que ele está com a anterior ainda, cara. Isso aqui está esquisito. Só um pouquinho, pessoal. Voltou para a prompt. Agora eu vou rodar isso aqui. Vamos salvar, de repente. Está salvo já. Já está salvo. Salvar. De repente ele tem que salvar, pessoal. Vocês podem ver que eu estou aprendendo com vocês, Octave. Vou rodar. Beleza. Entre com o raio da circunferência. Vamos botar 3, que a gente já sabe que era 28, 27. Show. Rodou. Beleza. Desculpa os atrapalhos aí, porque realmente eu não uso o Octave no ambiente, eu só dei uma olhada aqui, mas ele é bem intuitivo, ou parcialmente intuitivo, né, tirando meus errozinhos aqui, mas eu acho que vocês conseguem usar tranquilamente, tá? Deixa eu voltar aqui para o Meet, deixa eu voltar para o meu chat. De novo, pessoal, tranquilo até agora? Podem me dar o retorno aí. Tem alguma dúvida até agora nessas explicações, nesses códigos aí do MATLAB e do Octave? Vou aguardar no chatzinho aqui. Posso continuar? Beleza, tranquilo, sim. Show. Agora, o que eu gostaria que vocês fizessem? A partir de agora, aqui está de novo, né, a resolução do segundo problema, o diagrama genérico, o diagrama de blocos, tá? Ah, tu exige o diagrama de blocos, Salzin? Não, eu não exijo. Eu simplesmente gostaria que vocês fizessem minimamente o genérico, tá? Isso sim, porque isso ajuda muito naquela história. Entrada de dados, processamento, saída de dados. Querem fazer o diagrama de bloco ajuda, sem o menor problema. Sempre aqui os slides vão estar a resolução, vai estar a saída e vai estar os comandos do que seria, porque tudo que tu faz num ponto M, tu pode fazer no braço. Aqui, por exemplo, raio igual a 3, eu apliquei a fórmula do cálculo da circunferência e ele me dá a resposta. Exatamente os mesmos valores eu utilizei. O que eu gostaria que vocês fizessem agora, pessoal? 2 atividades. A primeira delas, a partir de agora, vocês fazem a revisão da parte teórica, responder no Classroom até o fim da aula de hoje. Então, vocês gerenciam o tempo de vocês, vão lá no Classroom, o Classroom de vocês vai ter uma das atividades que é atividade e revisão de variáveis. Clicam aqui e vocês respondam estas 6 perguntas, tá? Para mim ver como está o conhecimento de vocês. Certo? Isso aqui também a gente utiliza na Unijuí, é uma norma da Unijuí nas nossas aulas remotas para validar a presença de vocês. Então agora, de imediato, vão lá e já respondem isso aqui. Não precisa voltar nos slides, eu não quero que vocês voltem. Eu quero que vocês respondam o que são variáveis e como elas se diferenciam das constantes. Tá? Pelo que a gente conversou, pelo que eu apresentei, vocês respondem isso lá no Classroom. Hoje, até o final da aula. Eu sugiro que vocês o façam agora. O que eu gostaria que vocês fizessem depois? Depois vocês têm aqui, ó, 2, 4, 6 exercícios. Quais são eles? Primeiro exercício. Onde vocês vão fazer? Ou no MATLAB, vocês vão resolver através dos ponto M, tá? Sim, ó, exemplo 1, exercício 1, exercício 2, exercício 3, exercício 4. Obviamente que eu não vou mostrar eles agora para vocês, mas eles não têm muita diferença do que a gente fez aqui. Ele vai ter uma entrada de dados, ele vai ter algum processamento e ele vai ter alguma saída.
usam input para entrada de dados, display para saída de dados, definição de variáveis, tá, intrínseca ao processo. Qual é o primeiro exercício? É um conversor de Fahrenheit para Celsius. A partir da temperatura em graus Fahrenheit, converta em graus Celsius. Então, tu entra com uma temperatura em Fahrenheit e ele te resolve em Celsius. A forma de conversão é C igual a F menos 32 vezes 5 dividido por 9, onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em Celsius, certo? Tu vai entrar com a temperatura em Fahrenheit e ele vai te devolver o programa, a conversão para Celsius. Bem tranquilo. Tá legal? Querem validar o teu programa? Tem um sitezinho novo, né, que eu já falei para vocês. Google. Coloca assim, converter Celsius. Pode até escrever errado, que ele faz tudo aquilo. Até isso ele é bom pra gente, né? Temperatura, sei lá, graus Fahrenheit, bota 87, vai dar mais ou menos 30 graus. Pronto, já tem como conferir, né? Como o Google é bom, né, cara? Então aqui vocês podem ver, se vocês colocarem 87 no programa de vocês, se tudo der certo, ele tem que retornar 30,55, tá? É uma das formas de vocês resolverem esse problema e validar a tua saída. Ou aplicar essa forma, dá na mesma, né? Legal, pessoal? Segunda. Segunda vocês já fizeram? Não fizeram, era circunferência. Aqui é para calcular o volume. Calcule e apresenta o volume, o valor do volume de uma lata de óleo utilizando a seguinte fórmula. Então, com essa fórmula aqui, vocês têm que calcular o volume, tá? Podem desprezar a questão dos vazamentos aqui, eu não vou ser ruim para vocês, tá certo? Brincadeira, é óbvio. Terceiro exercício, ler 4 números e apresentar 2 a 2 o resultado da adição e multiplicação, as duas operações, adição e multiplicação, baseando-se na propriedade distributiva, tá? Para quem não lembra, a propriedade distributiva, como funciona? Ou seja, se forem lidas variáveis A, B, C e D, que são 4 números, deverão ser somadas e multiplicadas, A com B, A com C, A com D. Depois B com C, B com D e finalmente C com D. Propriedade distributiva, com todos, tá certo? Tudo isso vocês vão fazer para soma e para multiplicação com 4 números ou 4 variáveis. A, B, C, D, ou o número 1, número 2, número 2, 3 ou 4. Isso aqui é só serviço braçal para vocês se acostumarem a entrar com variáveis e manipular variáveis. É um saco? É. Vai dar um rabicho aqui de código? Vai. Mas é para estressar você sobre a ótica de usar variáveis, usar operações, usar o ambiente, tá? O exercício, por mais idiota que seja, ele tem um motivo, tá, pessoal? Ele tá aí. Exercício 4. Ler 2 valores, os famosos variáveis A e B, e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A possa possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados. O que acontece? Vamos tentar explicar. Se no início do meu processo, eu vou para cá que fica mais fácil para vocês acompanhar. Se no início a variável A tem 3, a variável B tem 5, no final da execução o A vai ter que ter 5, o B vai ter que ter 3. Como vocês vão fazer isso? Através de manipulação de variáveis. Tem um macetezinho, vou deixar vocês descobrirem isso, tá certo? Como tu vai trocar A para B e B para A sem queimar os valores? Você tem que pensar um pouquinho. Tá? Essa é a dica. Exercício 5. Efetue o cálculo do valor de uma prestação em atraso. Agora vai estar acontecendo isso bastante, né? Com esse confinamento, né? Atraso utilizando a seguinte fórmula. A prestação é igual a valor mais valor vezes taxa dividido por 100 vezes tempo. Tá? Vocês têm essa fórmula aqui. Vocês têm que calcular o valor da prestação. Vocês têm que analisar quais são os parâmetros de entrada e fazer. Bem simplesinho. E a última aqui, ler 2 valores inteiros, A e B, e calcular as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de A por B, apresentando no final os 4 resultados obtidos, certo? Tu vai pegar a entrada A e B e vai fazer as 4 operações, tá? Só cuidam aqui, vocês não têm e não precisam validar entradas. Mais adiante eu vou explicar isso para vocês, tá? A divisão por zero. Divisão por zero vai gerar um erro, tá? Então, não entrem com resultado zero para dividir.
Vocês, usuário, não precisam se preocupar na escrita do programa com isso, porque vocês não têm comandos que façam isso, ainda que possibilitem vocês implementar uma lógica que faça a validação de uma entrada, tá? Então, não se preocupem com esta validação, mas cuidem para que quando vocês entram com o valor DB, não botam uma divisão por zero, para não gerar um problema. Ou geram esse problema e o MATLAB vai avisar vocês disso, tá certo? Deixa eu ver o que mais tem aqui. O que vocês têm que fazer, então? Vocês têm 6 exercícios aqui para resolverem no MATLAB ou no Octave, e ao final dessa atividade, você deve entregar eles no Classroom. Como vocês vão entregar eles no Classroom? Aqui está os passos para vocês fazerem. Após fazer todos os exercícios, primeiro, vocês criam um diretório na máquina local aí com o nome de vocês. Salve. Dentro do Salve, vocês colocam todos os arquivos .m, tá certo? Se vocês usar o Octave, vocês têm que trazer, obviamente, os arquivos para a máquina de vocês, tá certo? Ou copiam aqui simplesmente o código, colocam ele num .m e simplesmente colocam ele dentro do diretório. Tranquilo? Se não tiver tranquilo, eu ajudo vocês, dão um toque depois que eu ajudo de forma individual, sem o menor problema. Mas, basicamente, eu quero que vocês criem um diretório com o nome de vocês e dentro vai ter 6 arquivos .m lá. Exercício 1, exercício 2, exercício 3, até o 6. Depois vocês vão zipar esse diretório e depois vocês vão pegar esse diretório zipado, no meu caso ele seria salve.zip, e postar ele como uma atividade no Classroom. Esse aqui é o procedimento, então agora são 10 horas, a gente pode fazer um intervalinho, também vou tomar um cafezinho, eu volto depois e a gente vai começar a interagir pelo chat, tá? Principalmente se vocês têm dúvida. Pode ser por áudio também, sem o menor problema, mas me chamam pelo chat. Agora são 10 horas, vamos fazer aqui uns 15 minutinhos, 10 minutos de intervalo, e vocês já começam a resolver esse problema. Vou voltar lá para o chat e vou fazer a famosa pergunta. Entenderam? Me respondam, por gentileza, pelo chat. Conseguiram entender qual é o objetivo agora? Show, show, show. Então, acordados. Tá legal, pessoal? Então, agora eu vou parar de compartilhar minha tela, vou fazer um intervalinho, agora são 10 horas, às 10h15 eu retorno, e vocês podem, evidentemente, fazer um intervalo, tomar um cafezinho, ou começar a fazer os exercícios. Sugiro que vocês começem pelo primeiro exercício do Classroom, lá da atividade, que é a das variáveis, aquele questionário. Respondam isso primeiro, que aquilo ali vale a presença de vocês, tá? De novo, é uma norma da instituição isso. Posteriormente, vocês começam a fazer os exercícios, ou no MATLAB, a partir dos nossos exemplos, ou no Octave, a partir dos nossos exemplos, sem o menor problema. Qualquer dúvida, assim que eu retornar, eu dou ok, vocês falem aqui pelo chat, ou se optarem também pelo áudio, sem problema. Tá legal, pessoal? Vou parar de compartilhar a tela, às 10h15 a gente volta, tá?